de repente você vai se aprofundando na história e encontra um lugar que você nunca imaginou que iria surgir naquela história. Então é uma viagem. E escrever é a mesma coisa, Araújo. Eu já tentei escrever seguindo roteiros e sempre me dei mal. Porque eu aprendi que a gente tem que ouvir muito os personagens que estão surgindo naquela história. E eles têm muito mais para falar com a gente do que a gente tem para dizer. Eu acho impressionante esse fenômeno. Parecem que existem, não é uma coisa Parece maluca. não, parece que não. Eu tenho certeza que eles existem. Parece que são nossos filhos, né? Exatamente. A gente cria o personagem. É mais que filhos, é uma outra relação. Porque o filho, de certa forma, você até tenta, em algum momento, moldar um caminho para ele. E o personagem, ele não aceita. O personagem, pelo menos comigo, funciona assim. Eu começo a escrever e, de repente, eu vejo indo para lugares que eu estou sendo literalmente levado pelo personagem. E isso é tão real que um autor italiano, Luigi Pirandello, ele imaginou 6 personagens em busca de um autor. Não havia autor para a história vivida por 6 personagens. E eles estavam, os personagens, preocupados com o destino deles. Quem daria, ou seja, quem seria o piloto da vida deles, piloto barra autor, né? Sim, então claro. Eles estavam desesperados querendo um autor e era uma dificuldade danada, porque, pelo que eu lembro, ninguém queria essa responsabilidade. Ninguém queria adotá-los. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Como é que eu vou começar uma história? Já é um desafio. Sim. Um desafio prazeroso, nesse sentido, né? Exato. Prazeroso. Seria como bater um pênalti, assim. Você começou a história, mas depois tem um andamento, tem as relações estéticas com a história e os personagens, e depois você tem como fechar. Você tem que ter um fim. E um fim é tão ou mais difícil do que o início. Sim, como é que você vai fechar essa história? A questão ligada aos finais, principalmente, e dependendo de como a história caminha, a partir do momento que você começa a escrevê-la, ela se torna muito mais complexa do que o início e o desenvolvimento ali de meio de história. Porque você começa a pensar nas possibilidades de fechamento daquela história e é difícil você sair, às vezes, do que é a realidade externa ao livro e entender o que é aquela realidade do personagem, daquele momento, daquele lugar que ele se encontra. Porque eu digo que o autor ele não pode tomar lugares na história. Ele pode, claro, que ele se apresenta de certa forma a partir do narrador ali, né, principalmente quando é em terceira pessoa, mas ele não é aquele cara, nem mesmo o narrador. Então, sair desse momento subjetivo e deixar acontecer a história para que caminhe para um final que tenha realmente uma ligação com aquilo que aconteceu no desenvolvimento é bastante complexo. Sim, e o que eu acho interessante também é quando o autor, assim, ele mostra os personagens, mas não dá as características físicas do personagem. Porque daí cada pessoa que lê vai imaginar aquele personagem de uma maneira. Sim. Então tem um fulano de tal lá, ele pode ser várias formas, dependendo de quem está lendo. Tem um protagonista lá, mas o autor não dá como que ele é fisicamente. Então, cada pessoa imagina ele do jeito que ela entende como pode ser. Então, pode ter várias versões do personagem. Eu acho que a lacuna no livro é o que torna o livro um instrumento fantástico no que diz respeito à interação entre a história, né, o escritor daquela história e o leitor. A gente está vivendo uma transição tão grande em relação à questão de mídia, de interação, e fala-se tanto de interação, de você participar, de que a TV precisa ter mais interatividade com o seu usuário, que ele precisa conseguir realmente interferir nas histórias, escolher um final, escolher outro. Isso é uma coisa discutida, né, nos ambientes. A gamificação faz isso, né, hoje em dia. Você caminha com o seu personagem da história ali para onde você quer, mas você está interagindo, né? O livro, eu acho que ele faz isso de uma forma muito mais rica, porque ele não está limitado a nada, além do que é a imaginação de quem está lendo. Então, quando falta um detalhe, seja uma cor de cabelo, uma cor de olho, a estatura, sei lá, o perfil físico, o leitor faz isso com uma naturalidade específica. E se eu perguntar para 10 leitores que leram a mesma história quem era
e pedir para fulano de tal, e pedir para que aquilo seja descrito fisicamente, cada um vai ter uma leitura diferente. Pode ser que alguma coisa... Vai criar um mundo diferente. Porque são visões de mundo diferentes. E que são preenchidas, essas lacunas, justamente com o que cada um viveu, a experiência, né? Você só enxerga aquilo que você está pronto para enxergar. Mas você enxerga com que olhos? Com os olhos que você viveu, com aquilo que é o seu universo vivido. Sim. Então, não tem como ser igual, né? Eu, quando escrevo sobre personagens, eu costumo colocar algumas características físicas, nunca todas, nunca completas. Sempre deixo, propositalmente, aí sim, lacunas para serem preenchidas. Sim. Eu acho fundamental fazer isso. E é diferente, assim, quando você está vendo um filme também, né? Você falou gamificação, né? Sim. Seria sim. Jogo que você está falando? Sim, a questão dos jogos, por dos exemplo. Jogos, né? Então, no caso, assim, que nem o Araújo, o que a literatura para ele, para mim, é gamificação. Assim, o que ele consome de literatura, eu consumo de jogo. De jogo. Então, eu vivo essas histórias, só que dessa maneira diferente, que tem já o personagem pronto, tem o mundo pronto. E numa interação muito direta com eles. E eu faço essa interação direta. Então, o que a literatura é para Araújo, o game é para mim, entendeu? Eu consumo bastante, então tem essa diferença de sempre ter um mundo pronto, mas assim, é muito bom também, né? Porque é o mundo da imaginação. É o mundo da imaginação. É onde a gente consegue libertar coisas que a gente mesmo às vezes não sabe que possui. Sim. Né? Onde consegue, na verdade, você consegue ser fiel àquela criança que você foi. Eu acho que isso é o que mais define. O Saramago falava isso, né? Que ele não queria fazer vergonha para a criança que ele foi, né? Porque a criança é aquilo, é aquele universo que não está controlado, é aquele mundo que está se abrindo e que ela interage em 100%. E complementando essa questão do início e do fim